paz seja convosco. Glória a Deus, aleluia. Abra vossas Bíblias no Salmos número 23. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andaste pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o cálice me transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus, aleluia. Olha que bênção. Nós temos nosso Senhor Jesus como nosso pastor. Tudo pode estar difícil, mas nós servimos um Deus vivo, um Deus que não deixa faltar para nós nada. Por isso, para Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo hoje. Colocamos tudo que for feito aqui hoje na Tua presença. Nós só temos que agradecer. Em nome do Senhor Jesus. As palmas louvam ao Senhor. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Paz esteja convosco, amém? Vamos adorar o Senhor, amém? Esse primeiro louvor agora, um louvor novo, simples, diz assim, vamos treinar uma vez. Aos teus pés quero estar, meu Senhor. Aos teus pés quero estar. Quem quer? Segunda parte. Quando não tenho forças e coragem para lutar, aos teus pés quero estar, meu Senhor. Amém? Facinho, né, de guardar, não foi? Lembraram já aos teus pés e tal, e vai indo, amém? Vamos dizer, aos teus pés quero estar, meu Senhor. Aos teus pés quero estar. Declare. Aos teus pés quero estar, meu Senhor. Aos teus pés quero uma vez, aos teus pés quero estar, meu Senhor. Aos teus pés quero estar. Vai pedindo pra Ele, vai pedindo. Aos teus pés quero estar, meu Senhor.
Aos teus pés quero estar. Aos teus pés quero estar, meu Senhor. Aos teus pés quero estar. Aos teus pés quero estar, meu Senhor. Aos teus pés quero estar. Quando não tenho forças e coragem pra lutar, aos teus pés quero estar, meu Senhor. Quando não tenho forças e coragem pra lutar, aos teus pés quero estar, meu Senhor. Quando não tenho forças, quando não tenho forças e coragem pra lutar, aos teus pés quero estar, meu Senhor. Quando não tenho forças e coragem pra lutar, aos teus pés quero estar, meu Senhor. E aos teus pés, e aos teus pés, e aos teus pés eu quero estar, e aos teus pés é o meu lugar, aos teus pés quero estar, Senhor. E aos teus pés quero estar, aos teus pés quero ficar, aos teus pés quero estar, meu Senhor. Igreja, aos pés do Senhor, quer dizer, em oração, reconhecendo a grandeza do Pai sobre tudo, sobre o que nós fazemos, sobre o que Ele nos permite viver. Em todas as coisas, coloque o Senhor à frente. Em todas as coisas, coloque o Senhor à frente. Você vai ver como que Ele é tremendo, como que Ele abre portas onde não existe. Ele é Deus. Ele quer te abençoar aqui nessa noite. Deixa Ele te encher. Ser cheio dEle. Diga, eu quero ser cheio dEle. Eu quero ser cheio dEle. Aos teus pés quero estar, meu Senhor. Aos teus pés quero estar. Aos teus pés quero estar, meu Senhor. Aos teus pés quero estar. Quando não tenho forças e coragem pra lutar, aos teus pés quero estar, meu Senhor. Quando não tenho forças e coragem pra lutar, aos teus pés quero estar, meu Senhor. Quantos querem estar aos pés dele? Aplauda ele bem forte. Aleluia. Deus é bom, hein? Olha para o irmão que está próximo de você e diga para ele: Deus é bom. Amém. Glória a Deus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és
motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. E aí? Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que inventar, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Adore ao Senhor. Vamos declarar: só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Ei, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. A igreja, só tu és. Declare pro Senhor: só tu és, só tu és. Aleluia, não há outro, não há outro como tu. Vai aí, vai. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, não há outro, não há outro como, não há outro como tu, não há outro como, só a igreja, não há outro, não há outro, não há outro como tu, não há outro. Aplauda Ele bem forte. Recebe o nosso louvor, Deus. Glória a Deus, amém? Irmãos, paz seja convosco, amém? Vamos orar pelos dízimos e ofertas. Se você for dizimar ou ofertar nessa noite, segura em tua mão teu dízimo, a tua oferta. Nós vamos apresentar a Deus no nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, Pai. Senhor, nesse momento, meu Deus, queremos consagrar ao Senhor os dízimos da tua casa, e orar, Senhor, meu Deus, para a vida desse irmão, dessa irmã, desse homem, dessa pessoa, meu Deus, que traz o
dízimo à casa do Senhor. Porque o Senhor diz na tua palavra que vai abrir a janela dos céus e vai repreender o devorador, para que não destrua o fruto do seu trabalho, e em tudo que essa pessoa colocar as mãos, o Senhor vai abençoá-la. Então eu oro, Senhor, em nome de Jesus, apresentando ao Senhor o dízimo dessa noite. Também oro, meu Pai, apresentando ao Senhor as ofertas. Senhor, eu sempre falo que a oferta é a semente que se planta em uma boa terra, e quem planta, meu Deus, numa boa terra, semeia uma boa semente, certamente sabe que vai colher porque o Senhor é um Deus multiplicador e abençoador. Da mesma forma, Pai, eu oro para a vida daqueles que são ofertantes na tua casa, na tua obra. Abençoa cada um com boa medida, recalcada, transbordante, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro e consagro ao Senhor dízimos e oferta dessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Irmão, se você for dizimar ou ofertar, pode fazer no nome de Jesus. Glória a Deus. E antes de eu passar a palavra para a irmã Fátima, eu quero chamar a irmã aqui, ela quer contar um testemunho, amém? Glória a Deus. Ela quer contar um testemunho aqui que foi algo maravilhoso, né, minha irmã? Glória a Deus. Amém. Você não gosta do microfone, não? Não? Não. Então tá, mas você está contando para mim ali, o que Deus te usou para fazer? Você saiu daqui, de Silvianópolis, foi para São Sebastião da Bela Vista, para pregar para uma pessoa lá, e levar ela a aceitar Jesus. Foi isso? E o que aconteceu, minha irmã? Ela aceitou Jesus? Graças a Deus, Deus estava me incomodando. Ai, não, ela chama Heloísa Helena de Oliveira. Né? Aí deu o que desejo no meu coração de ir, sabe, irmão? E eu, como diz, meu carro não tinha pagado documento, pneu ruim, arrumei um carro emprestado e fui. Demira um pouco incrédulo, né? Vocês todos conhecem meu esposo, né? Mas graças a Deus, irmão, ele me levou lá. Eu pedi, Senhor, vai na minha frente, derruba as muralhas. Amém. E prepara o coração da Heloísa. Quando eu chegar lá, que eu falar com ela vai aceitar o Senhor. E eu fui toda confiante. Glória a Deus por isso, né? Cheguei lá, ela magrinha, sabe, irmão? Sentadinha assim no sofá, com aquele balão de oxigênio no nariz. Falei, Senhor, tem misericórdia, né? Fui da mão nela assim e falei, amada, eu vim aqui amando de Jesus. Para você aceitar Ele como único salvador da sua alma, para nós irmos morar no céu. Eu não usei esse termo, sabe? Nossa, né? Esse dia minha irmã, meu irmão esteve aqui. Graças a Deus. Olha, Deus abençoe você, viu? Vou aceitar sim. Amém. Glória a Deus, né, irmão? Eu vim embora numa alegria que o senhor nem imagina. Glória a Deus por isso. Eu não sei nem falar direito, né, irmão? Você sabe, né? Mas deixa Deus que deu. Eu não sei, irmão, mas Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Amém. É pela fé. Deus pergunta a Fátima. Glória a Deus. Minha companheira. É? Vamos fazer visita para esse povo. Ela fala, vamos. Amém. Glória a Deus. Você está rico, profundado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O que a gente entende, que se Deus incomodar você para fazer alguma coisa, faça. Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que todo o ouro e toda a prata. Amém? Às vezes você vai num lugar e tem uma pessoa assim, tem umas pessoas que Deus vai curar, mas tem pessoas que Deus não vai curar, né? Já aconteceu comigo várias vezes de ir ao hospital e orar por pessoas, e dali um dia, 2 dias, Deus levar aquela pessoa embora. Então, quando Deus mover teu coração para fazer alguma obra, alguma coisa, meu irmão, não deixa de fazer. Porque lembra, uma alma vale mais que todo o ouro e toda a prata. Amém? Ah, mas é longe. Ela poderia usar, não, mas o carro está com pneu ruim, não pagou ainda o PVA, né? E outra coisa, é longe. A irmã falou que já teve um pastor lá, falou para ela aceitar Jesus, ela não quis aceitar Jesus, né? Eu vou sair daqui lá, quem sabe eu vou. Aí vem aqueles pensamentos, né? Eu vou sair daqui, vou para lá, eu vou perder a viagem. Mas acontece que Deus queria usar você, irmão. Então, mas eu estou dizendo assim que muitos pensam assim, entendeu? Muitos acabam pensando dessa forma. Não, eu vou não, deixa que o outro faz. Lembra de uma coisa, a obra que Deus tem para você fazer, não é para você deixar para outra pessoa não, é para você fazer. Amém? Deixa eu chamar uma Fátima aqui em nome de Jesus. Glória a Deus.
paz seja convosco, amém, irmão? Glória a Deus. Eu convido os irmãos para nós abrirmos a nossa Bíblia nessa noite, no livro de Salmos, número 51. Salmo de número 51. Glória a Deus, aleluia. Amém? Vamos estar lendo junto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Até aqui, irmãos. Amém? Vamos orar, irmãos, pedir que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro, Senhor, na Tua presença nesse momento, Pai. Eu lhe peço, Senhor, perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa, Senhor, as minhas falhas, Pai, as minhas iniquidades. Que o Senhor venha, Senhor, falar, Senhor, nessa noite com a Tua igreja, Pai. Fala, Senhor, com cada um de nós, Pai, segundo, meu Deus, a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Dependendo daquilo de que cada um, Senhor, nós dependemos do Senhor, Pai. E precisamos ouvir da Tua palavra, Senhor. Somos totalmente dependentes de Ti. Fala conosco, Pai, eu lhe peço em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar? Glória a Deus. Irmãos, assim como minha sogra disse, né? Eu estava lendo lá esse versículo hoje à tarde, antes de vir para cá com meu marido. Lá em Lucas 15, 7, fala assim que há festa no céu por um pecador que se arrepende, né? Então, irmãos, quando uma pessoa aceita Jesus, quando ela quer ouvir mais da palavra de Deus, né? Ela quer mudar de vida, quer uma mudança de vida, então há alegria no céu por isso, né? E aqui nesse salmo que eu li agora, irmãos, no Salmo 51, é um salmo de Davi. Né, ali Davi, ele está falando da importância, irmãos, da nossa confissão. É um salmo de confissão. Ele está diante de Deus confessando os seus pecados. Né? Davi cometeu um pecado e quando ele foi ali reprimido pelo profeta, né, ele viu diante de si a sua culpa. Ele reconheceu, né, a sua culpa. Então, ali ele chega, irmãos, com o coração aquebrantado diante de Deus, né, confessando o pecado dele, confessando a falha que ele teve. Né? E isso, irmãos, é que essa palavra nessa noite venha nos ensinar. Eu coloquei um título hoje para a nossa pregação, para a minha pregação, que é uma reflexão para a nossa alma, que nós devemos assumir a nossa culpa. Né? Tudo aquilo que nós fazemos tem as consequências, toda ação tem uma reação. Então, se você faz alguma coisa boa, aquilo vai refletir numa coisa boa. Se você faz uma coisa ruim, aquilo vai refletir também numa coisa ruim. Né? E Davi está ali, diante daquele erro que ele cometeu, ele está ali diante de Deus, confessando, né, o pecado que ele fez e, ao mesmo tempo, pedindo perdão ao Senhor. E é isso que eu acho mais importante nisso, irmãos, nós confessarmos ao Senhor os nossos pecados, as nossas falhas e pedirmos de coração sincero perdão ao Senhor. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós não devemos julgar uns aos outros, né? Nós não podemos fazer isso, julgar o irmão. Mesmo que nós sabemos que um irmão pecou, nós não temos esse direito de apontar, de julgar ninguém. Davi, ele cometeu um pecado, né? Qual pecado Davi cometeu? Né? Todos nós sabemos. Mas não cabe a nenhum de nós apontar ele e dizer, Davi também pecou, Davi fez isso, Davi fez aquilo. Não, ele era um homem como qualquer outro homem e ele tinha falhas e ele pecou.
né? Então, cabe a ele reconhecer o seu erro, entrar na presença do Senhor e pedir perdão dos seus pecados. E esse exemplo serve para cada um de nós, né? Todos nós temos as nossas falhas, os nossos pecados, mas também devemos nós mesmos reconhecermos, entrarmos na presença do Senhor e pedir perdão ao Senhor, assumirmos a nossa culpa. É isso que nós devemos fazer. Como a Bíblia diz lá em Mateus 7, do 1 ao 2, fala assim que nós não podemos julgar o nosso irmão, né? Cada um, Mateus 7, você coloca para mim, Marília? Confirmando a palavra do Senhor, disse, mas não vos inquieteis, não. Mateus 7, 1. Não julgueis para não sejais julgados, para que não sejais julgados. Então nós, irmãos, o próprio Jesus dizendo, nós não temos esse direito de julgar o nosso irmão. Não importa o erro, o pecado que ele tenha cometido, né? Não cabe a nós. O juiz é somente Deus. É só Ele que pode fazer isso. Então, como cada um de nós devemos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, né? Nós somos responsáveis por nós mesmos, né? Em Ezequiel 18, 20, a palavra do Senhor nos diz assim, que cada um é responsável por si, né? Ezequiel 18, 20. Hoje eu vou dar um pouquinho de trabalho para a Marília. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Ou seja, você errou, é um pecado seu, né? O seu pai não pagará pelo seu pecado, o filho não pagará pelo pecado do pai. É cada um por si. Em 2 Coríntios 5 e 10, também diz assim, 2 Coríntios 5 e 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, irmãos, nós sabemos que cada um de nós vamos comparecer, né, diante do tribunal de Cristo. E ali, cada um de nós vamos responder ao Senhor segundo as nossas coisas que nós fizemos, tá lá, cada um tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então eu vou responder por mim, eu não vou responder pelo irmão, não vou responder pelo irmão, né? É como se diz, a salvação é individual. Eu não posso julgar ninguém, ninguém pode me julgar, mas cada um tem que dar conta de si. Cada um tem que reconhecer os seus erros e assumir a sua culpa. Em Gálatas 6, 4 e 5 também está dizendo isso, que nós devemos ser responsáveis pelas nossas atitudes. Gálatas 6, 4 e 5. Mas prove que cada um a sua própria obra, e terá glória em si mesmo, e não no outro. Então, se você fez coisa boa, a glória é tua. Se você fez coisa errada, o problema também é teu. Entendeu? Cada um vai responder por si. Nós não podemos julgar ninguém, mas cada um tem que assumir a sua própria culpa, né? O livro de Jonas, irmãos, ele nos dá um bom exemplo disso, né? Jonas é um profeta, todo mundo conhece a história de Jonas, né? Que Deus pediu para que ele fosse até Nínive para pregar para aquele povo. E Jonas não quis ir, ele desobedeceu uma ordem do Senhor e ele buscou outro caminho, ele fugiu da presença do Senhor. E quando ele estava lá no navio, que veio aquela grande tempestade, que eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, e ele reconheceu que Jonas era o culpado, em Jonas 1, 12. E que eles viram que o culpado daquela tempestade era Jonas, uma coisa que Jonas, ele pode ter errado em ter desobedecido ao Senhor, mas ele também nos ensina uma grande lição nesse capítulo. E lhes disse, levantai-me. Ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. Nessa passagem, irmãos, Jonas nos dá um grande ensinamento de humildade. De humildade. Ele pode ter sido desobediente ali,
mas depois ele foi humilde, ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu a sua culpa, ele reconheceu que era ele que estava errado, né? Ele podia ser um covarde naquela hora e falar assim, não é eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou o culpado não. Quem que ia pedir para ser lançado no mar diante de uma grande tempestade? Tem que ser muito corajoso para fazer isso, né? Então, ele foi muito corajoso e ele deu ali um exemplo de humildade, porque tem muitas pessoas que, mesmo sendo ali todo mundo vendo que a pessoa está errado, ele ainda se justifica. Não fui eu não fiz isso. Quem disse que fui eu, né? Ele ainda quer ali sair de fininho, não quer assumir a culpa. Mas Jonas não, Jonas teve coragem e ele assumiu a sua culpa, ele estava errado, né? Foi por causa dele que veio aquela grande tempestade ali e todas aquelas pessoas estavam sendo ali prejudicadas por causa de quem? Por causa de Jonas, né? Porque ele era o culpado, ele estava fugindo da presença de Deus, né? Muitas às vezes, irmãos, nós podemos fazer qualquer coisa, mas igual o pastor falou aqui agora para minha sogra, né? Se Deus colocou algo na tua mão para fazer, é você que ele quer usar, né? Ele não vai querer usar outra pessoa. Até foi um pastor lá, não desmerecendo a minha sogra, mas foi um pastor lá e ela não aceitou, mas a minha sogra foi lá, porque era ela que Deus queria usar, né? Da mesma forma, era Jonas que Deus queria usar. E se a gente tenta fugir da presença de Deus? E se a gente tenta fugir daquilo que Deus fez na nossa vida? É claro que vem lá as lutas, vem as tempestades, porque o que somos de nós, irmãos, nessa terra, nessa vida, sem a presença de Deus, né? Sem Deus aqui nós não somos nada. Então, se Deus, eu penso assim comigo, é fácil obedecer muitas vezes a Deus? Não é. Igual hoje mesmo, cada dia do mês ali é uma pregação, é um que é convocado. Não é fácil a gente estar aqui em cima do púlpito pregando, a minha mão está tremendo aqui em cima. Mas e se eu falar que não vou? E se eu falar assim, não, eu não vou pregar hoje, vou ficar lá em casa deitada assistindo televisão, e aí? Eu tenho medo do peso das mãos de Deus sobre a minha vida, eu tenho temor de Deus na minha vida. Então eu prefiro subir com as pernas tremendo aqui em cima do que falar que não ao chamado do Senhor. Então, aquilo que Deus tem, irmãos, para a nossa vida, é para a nossa vida. E devemos nos sentir honrados com esse chamado. É uma honra, para mim é uma honra estar aqui na igreja, ser diaconisa na igreja, ter uma oportunidade para pregar a palavra, é uma honra. E eu peço ao Senhor, me capacita, né? Porque a gente vê que da gente mesmo a gente não tem nada, né? Fala assim, eu nem mal sei falar às vezes, a gente fica gaguejando, né? Mas Deus nos capacita. Cada vez que a gente sobe aqui, a gente percebe que Deus vai nos capacitando cada dia mais. Então, é um chamado que Deus tem na vida de cada um de nós. Na segunda-feira que nós estamos aqui junto às irmãs em oração, eu sempre falo para as irmãs, eu falo, irmãs, eu tenho certeza que Deus não quer que nós ficamos só aqui sentados na cadeira, ouvindo a palavra. Deus tem algo para nós. Né? A palavra do Senhor diz que a seara é grande e pouco é os ceifeiros. Eu percebo que está diminuindo cada dia mais, então nós temos que buscar o que eu tenho que fazer na casa do Senhor. Tem tanta coisa para fazer, né? Busque em Deus, fala, Senhor, me mostra no que o Senhor quer que eu trabalhe, o que o Senhor quer que eu faça, me mostre um trabalho que eu vou fazer. Temos que estar dispostos a trabalhar para o Senhor, né? Então, Jonas, irmãos, ele nos dá um grande exemplo, né? De que ele pode ter sido desobediente, mas depois no final ele assumiu a sua culpa, né? Às vezes tem muitas pessoas, às vezes vem a tempestade assim na nossa vida, que a gente fica perguntando assim, por que está acontecendo comigo, né? Por que isso está acontecendo comigo? Mas a culpa é nossa mesmo. Nós temos que reconhecer tudo que acontece na nossa vida é nossa culpa. É o resultado das escolhas que nós fazemos, né? Se Jonas tivesse obedecido ao Senhor, a vida dele teria sido diferente. Ele escolheu ir para o caminho oposto, veio a tempestade, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu estou devendo tanto, eu estou com tanta dívida, mas ele ganha X e gasta ali 10 vezes mais, né? Aí depois, quando fica acumulado de dívida, aí ele quer colocar a culpa no devorador, né? Não que eu estou defendendo ali o diabo, mas ele só opera na nossa vida quando nós damos legalidade a ele. Se você não der legalidade, se você não abrir brecha, ele não tem autoridade para entrar na nossa vida. Então, a partir do momento que você gasta mais do que você ganha, automaticamente você vai entrar em dívida. E a culpa é de quem?
é sua, é minha, né? Porque eu não soube utilizar corretamente o meu dinheiro, eu não soube fazer um orçamento correto, né? Às vezes no casamento, muitos casamentos acabam, casamentos falam, aí depois que acaba o casamento, aí quer colocar a culpa um no outro, fica colocando a culpa é dele, que era assim, a culpa é dela, que era assim. Mas talvez os dois nunca pararam para cuidar do casamento. Quando a gente percebe que alguma coisa já não está indo bem, é hora de parar e de cuidar. Hoje mesmo eu fui no médico, que eu percebi que o meu joelho não está indo muito bem. Aí eu fui lá no ortopedista, eu falei, eu vou cuidar antes que ele pare de funcionar e eu começo a andar mancando, né? Então já fui lá cuidar, o médico falou, não é nada sério, é só um probleminha aí, como se diz, da idade, né? E vamos cuidar no começo. Então eu já estou cuidando desse problema, porque e se mais para frente piorar o problema, eu começar a mancar, a culpa é de quem? É minha, tem os médicos aí, tem remédio, e eu não me cuidei, né? Eu não vou falar assim, é porque eu trabalho muito, aí eu vou colocar a culpa no trabalho. A culpa não é do trabalho, a culpa é minha que eu não me cuidei, né? Tem muitas vezes que sai da igreja, né? Quantos irmãos que a gente vê que sai da igreja? Aí põe a culpa no irmão, porque o irmão não me cumprimentou, porque o pastor não fez isso para mim, o pastor não fez uma visita na minha casa, né? Aí depois vem lá as lutas, tempestades na vida dele, daí ele vai botar a culpa tudo na igreja, tudo nos irmãos. Mas a culpa é de quem? É dele mesmo, ele que abandonou a igreja, né? É difícil às vezes, irmãos, nós assumirmos assim que nós somos errados, é difícil, né? Mas nós não podemos deixar, nós que servimos a Deus principalmente, nós não podemos deixar que o orgulho entre no nosso coração. Nós somos servos do Senhor, então essa palavrinha orgulho, ela não pode existir na nossa vida, não. Porque quando você tem orgulho, você é daquele tipo de pessoa que fala assim, eu não vou fazer, eu sei que eu estou errado, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque o orgulho não deixa. Eu sei que eu tenho que pedir perdão, mas eu não vou pedir perdão. O orgulho não deixa, né? Então, isso é um grande impedimento para Deus agir na nossa vida. Às vezes, nós deixamos de receber bênção do Senhor por isso, porque essas coisas atrapalham a nossa vida espiritual, né? O próprio Senhor Jesus nos ensina que nós devemos ser manso e humilde de coração. Então, num coração manso, num coração humilde, não tem espaço ali para o orgulho, né? Então, irmãos, uma palavra, às vezes, dita, sabe, no momento errado, ela tem uma consequência muito grande. Porque palavras, irmãos, ela tem, assim, um efeito muito grande, sabe? Você faz um elogio para a pessoa, aquela pessoa nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Você fica tão feliz, né? É tão bom, assim, no começo do dia, você recebe uma mensagem, um elogio. Você fica tão feliz, né? Ou então você encontra pessoalmente com a pessoa, você fala uma palavra, mas de coração. Que aquilo mexe mesmo com o psicológico da pessoa, a pessoa fica feliz, ganhou assim o dia, a semana, o mês. Mas também, irmãos, quando você fala para a pessoa uma palavra dura, sabe? Porque nem tudo aquilo que nós achamos, que nós pensamos, que nós sentimos, nós podemos falar. Tem palavras que machucam o coração da pessoa e machuca muito. Que a pessoa nunca mais esquece, ela olha para aquela pessoa e fala, ele me falou essa palavra, e aquilo não sai do coração. E às vezes você fala até sem pensar. O problema às vezes nosso é isso, você fala às vezes até assim, deixa sair, sabe? E aquela pessoa guarda aquilo no coração, que fica aquela mágoa, aquele ressentimento. Talvez a pessoa tenha até um ódio muito grande por nós, por aquilo que nós fizemos. Né? Porque uma palavra que é falada no momento errado, ela pode causar um grande estrago, né? Às vezes uma coisa que a gente diz que acaba virando uma contenda, né? Muitas vezes uma contenda, tem pessoas que já estão há anos aí sem se conversar, sem se combinar, por causa de uma conversa, né? Como diz, uma conversa fiada. Ele foi enviado ali pelo inimigo para levar uma conversa fiada e aquilo causou uma contenda entre duas pessoas. E a gente, irmãos, tem que fazer um conserto disso. Temos que fazer esse conserto. Muitas coisas a gente faz. Às vezes você pensa assim, aquilo já passou, faz tanto tempo aquilo. Como diz aquele ditado, quem bate, esquece, mas quem apanha, nunca esquece. Então, às vezes, nós precisamos fazer uma reflexão da nossa vida, né, de certas coisas assim que nós fizemos e magoou certas pessoas.
sabe? Deixou a pessoa magoada. Muitas das vezes a gente fez, até sem querer, você nem sabe, mas às vezes a gente sabe. A gente sabe sim. E Jonas, irmãos, ele errou com Deus, né? Ele não obedeceu a Deus, mas depois que ele foi lançado no mar, que ele foi engolido por aquela baleia, e ele, lá no ventre daquela baleia, ele orou e ele suplicou ao Senhor, e o Senhor teve misericórdia de Jonas, e ele foi fazer o que Deus pediu. Ele voltou e foi consertar o erro que ele tinha cometido. Falou, não, é isso que Deus mandou eu fazer? Então é isso que eu vou fazer. Ele voltou e foi lá, pelo caminho, consertando o erro dele. Né? Então, às vezes, irmãos, nós também temos que fazer isso. Temos que ter uma reflexão na nossa vida de algo assim que nós fizemos que machucou, que magoou, e voltar e fazer um conserto. Como Jonas fez aquele conserto, nós também temos que fazer. Porque, como eu disse, o orgulho, ele não pode estar no nosso coração. Aí você pensa assim, mas eu voltar lá e pedir perdão? Ah, eu não faço isso. Eu voltar lá e pedir desculpa àquela pessoa? Eu não faço isso. Irmão, você acha que não compensa você chegar naquela pessoa que tanto te magoou, te feriu, pedir perdão? Não compensa mais do que você perder a tua salvação? A salvação, irmãos, é a coisa mais valiosa que nós temos na nossa vida. Então, por nada nós podemos deixar que perder. Se eu tenho que fazer um conserto, seja o que for, vamos fazer, porque nada vai me fazer perder a comunhão com o Senhor. Né? Então, Jonas voltou para Nínive e ele consertou o erro que ele cometeu. Tem um testemunho, irmãos, que eu ouvi uma vez, que uma irmã, ela saiu da igreja e ela não tinha, e ela saiu simplesmente porque o pastor chamou a atenção dela. Às vezes isso é necessário isso. Nós estamos aqui, nós somos submissos, né? Tem sempre alguém acima de nós. No nosso trabalho tem o nosso patrão, na igreja nós temos o nosso pastor. Se nós estiver fazendo qualquer coisa aqui que o pastor não se agradar, que não estiver certo, e se ele chamar a nossa atenção, nós temos que ter um coração quebrantado. Falar, não, o Senhor me perdoa, eu não vou fazer de novo, eu não foi de propósito, né? Nós temos que ter aquela submissão, aquele coração quebrantado de reconhecer o nosso erro. E essa irmã, não, ela não reconheceu o seu erro. E quando o pastor chamou a sua atenção, ela simplesmente saiu da igreja, mas saiu da igreja cheia de ira, saiu da igreja cheia de ódio, né? E passou muito tempo, os irmãos foram visitar e tentar trazer de volta, mas não adiantou, ela não quebrantou o coração, né? Então, o pastor, sabendo que ela estava ali já doente, muito doente, e o pastor foi atrás dela e falou, irmã, eu sei que você saiu da igreja porque você ficou chateado comigo, né? Eu chamei tua atenção para o seu bem, né? Tudo é para o crescimento espiritual. E aquela irmã falou, não perdoa. Aí o pastor pediu perdão para ela, falou assim, me perdoa, né? Eu te fiz tudo isso para o teu bem, mas me perdoa. E ela, mesmo ali, irmãos, doente na cama, ela falava para o pastor, não perdoo, eu morro, mas eu não perdoo. Então, o que é isso? É uma pessoa de coração duro, sabe? Uma pessoa que endurece o coração, que não aceita a correção, que não perdoa. E nós não podemos ser assim, irmão. Os servos do Senhor, aqueles verdadeiros adoradores de Cristo, eles não são assim, né? Temos que amar da mesma forma que Jesus amou, né? Ter aquele coração cheio de amor, de reconhecer o erro. Quando aquele cobrador de impostos, ele foi até Pedro cobrando o imposto ali de Jesus, Jesus não se irou, não ficou bravo. Ele simplesmente pediu para Pedro ir lá, pegar um peixe, e na boca do peixe ia estar a moeda lá que ia pagar os impostos, né? Então, você imagina diante de você uma pessoa ali te pedindo perdão e você não aceitar o perdão, né? Da mesma forma é você reconhecer que você está errado e ir lá e pedir desculpa, e reconhecer seu erro e pedir perdão. Assim como Davi disse no salmo que nós lemos, né? Contra ti somente pequei. Então, Davi pecou contra quem? Contra Deus. E ele chegou ali diante de Deus com o coração quebrantado e pedindo perdão ao Senhor, que ele podia perder qualquer coisa, mas ele não podia perder a presença de Deus na vida dele. Da mesma forma é conosco, irmãos, que nós reconhecemos a nossa culpa. Se tiver que pedir perdão, peçamos perdão. Se tiver que voltar atrás
e fazer um concerto, que nós possamos fazer um concerto, mas não percamos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Que Deus esteja tudo na nossa vida, que nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Fala, Senhor, nada vai tirar a minha paz, nada vai tirar a minha comunhão com o Senhor, né? Como diz lá em Romanos, né? O que pode nos afastar do amor de Deus? Nada, nada pode nos afastar. Mas isso só, quem vai permitir somos nós. E como eu falei, o diabo ele só opera na nossa vida se nós dermos legalidade a ele. A partir do momento que você guarda no teu coração rancor, ódio, a partir do momento que você tem um pecado que você não confessa, que você vai levando ele com você, vai empurrando ele com a barriga, e acha assim, Deus perdoa, né? E você vai levando. Tem coisas que nós devemos confessar, irmãos, diante de Deus. Como ele falou, como Jesus falou para aquela mulher que foi pega no ato do adultério, né? Falou para ela, ninguém podia julgar ela. Como eu disse aqui, ninguém podia julgar ela. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra nela, né? Como nós estamos aqui, quem de nós podemos julgar um ou outro? Mas se nós tenhamos pecado, que nós chegamos com um coração sincero diante de Deus, confessamos Ele o nosso pecado. E como Ele disse para aquela mulher, vai e não peques mais. Então, o mais importante é que nós confessamos, mas também que nós abandonamos o pecado. Não cometemos mais. Porque não adianta você achar que, Deus Ele é bom, então Ele perdoa. Sim, Ele é bom e Ele perdoa, mas Ele é justo. Ele é justo. Então, você tem que agir com Deus de coração sincero. Porque a Deus, irmãos, ninguém escarnece, ninguém engana. Né? E se você tiver que fazer um concerto, falar assim, eu sinto no meu coração que eu tenho que pedir perdão para alguém, que eu fiz algo, então que você peça, irmãos. Porque vale mais você se humilhar, você quebrar o orgulho, do que você perder a tua salvação. Pelo menos eu acho assim, né? Eu acho que a nossa salvação está acima de qualquer coisa, né? Está acima de tudo. Tem um outro testemunho, irmãos, que eu ouvi, até eu comentei com as irmãs numa segunda-feira, né? Que tinha um rapaz que ele fazia faculdade, ele ganhou uma bolsa de estudo, mas era em Belo Horizonte. Então, para ele ir para lá, e ele era muito, muito pobre, assim, né? Então, para ele ir para lá, ele não tinha onde ficar, não tinha como ele pagar um hotel, uma pousada. Então, os pais dele falaram, nós temos um parente lá, você tem um primo lá, ele não é bem de vida, mas ele vai ter um lugarzinho lá para você. E assim foi, irmão, ele foi para lá, para Belo Horizonte, ele ficou lá na casa do primo dele, o primo dele acolheu ele muito bem, sabe, sempre tinha lá uma cama quentinha, uma comida, um cafezinho, não faltou o básico, não faltou para ele. Durante todos aqueles anos de faculdade, 4 ou 5 anos, ele estava lá, ele tinha cama, ele tinha comida, ele tinha tudo, na maior simplicidade, mas ele tinha, né? E aí ele foi passando os anos, ele terminou a faculdade, logo ele já começou a fazer estágio, e ele já começou a ganhar, já foi bem remunerado, e logo ele já arrumou um emprego, se formou, já arrumou um emprego. E de cara já ganhando R$10 mil, porque a faculdade que ele estava fazendo era muito boa. Então ele falou para o primo dele, agora eu já consigo pagar um aluguel, já consigo me manter, então eu já vou para o meu apartamento. E assim ele fez, mudou para o seu apartamento e ganhando R$10 mil por mês. E quando foi um dia, irmãos, ele chegou na igreja, conversando com o pastor falou, ele falou para o pastor, pastor, não sei o que eu faço, porque eu ganho 10, é só eu sozinho, eu moro sozinho, eu ganho R$10 mil por mês, e eu não consigo, eu não sei para onde que vai meu dinheiro, eu pago aluguel, eu pago as minhas contas mensais, meu dinheiro some, mal dá para me trazer aqui do dízimo, né? E o pastor orando ali junto com ele, e o Espírito Santo revelou para ele, falou assim, olha, Deus quer que você faça um concerto com alguém que você deixou lá atrás, alguém que te ajudou muito, e quando Deus te abençoou, você simplesmente esqueceu dessa pessoa. Então, na hora, irmãos, ele se lembrou que era aquele primo dele, que tanto ajudou ele. Quando ele estava lá, não tinha nem lugar para ficar, ele não tinha dinheiro, foi o primo que ajudou ele. Quando ele começou a ganhar, ele simplesmente tocou a vida dele, ele não olhou para trás. Ele não olhou para trás, ele não se lembrou de quem ajudou ele, de quem estendeu a mão para ele. E Deus cobrou isso dele.
Porque nós temos, irmãos, que ser justos, né? Aquilo que a nossa mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, mas nosso coração ele tem que ser quebrantado, nós devemos lembrar daquilo, das coisas boas que as pessoas fazem para a gente. Da mesma forma é com Deus, as pessoas esquecem com uma facilidade tão grande do que Deus faz na vida delas. Quantas pessoas eu vejo que vêm aqui para receber uma cura, é curado, e como o pastor falou aquele dia, a mulher foi na casa dele, orou, ela ficou curada, ela nem voltou para contar o testemunho. Tem pessoas que vêm aqui, ora pedindo um emprego, Deus prepara um emprego, não volta aqui nem sequer para trazer uma oferta, para agradecer, para subir aqui e contar um testemunho, né? Deus faz maravilha na vida da pessoa, e a pessoa faz cura, transforma a vida, e a pessoa simplesmente esquece de Deus, basta as coisas melhorar um pouquinho, pronto, esquece de Deus. Né? Então, da mesma forma, foi com aquele rapaz. O que Deus queria que ele fizesse? Que ele voltasse lá, que ele reconhecesse tudo aquilo que o primo fez para ele. Né? Porque agora que a situação dele estava boa, daí ele tocou a vida e foi embora. E quem ajudou ele no começo? Né? Assim somos com a gente, irmãos. Nós temos que assumir, sabe, as nossas responsabilidades. Reconhecer aquilo que Deus faz na nossa vida. Né? E se temos alguma culpa, também assumirmos a nossa culpa, chegar com o coração sincero diante de Deus, se é para agradecer, agradecer, se é para assumir uma culpa, assumir a culpa, se é pedir perdão, mas que nós possamos fazer um conserto na nossa vida, fazer um conserto, não levarmos a nossa vida espiritual assim de qualquer maneira, sabe? Eu falo o que eu bem quero para aquela pessoa, na hora que eu sou assim mesmo, na hora que eu estou nervosa eu falo o que vem na boca. Cadê o domínio próprio? Né? Obras do Espírito, domínio próprio. A gente tem hora que dá vontade de falar cada coisa, mas daí você pensa... Esse dia eu falei para o Claudemir, nem tudo que a gente pensa a gente não pode falar. Porque se a gente fala, a gente ofende demais a pessoa. E depois para você fazer aquele conserto, é você que vai ter que ir lá e fazer o conserto. Né? Então, a pessoa merece ouvir, você tem vontade de falar, mas você não pode falar, porque depois quem vai pagar um preço vai ser você que vai pagar. Então, você tem que ter um domínio próprio, você tem que ter um controle na tua boca. Aprenda a ficar, às vezes, em silêncio. Quando você mais quer falar, descarregar um caminhão de desaforo na pessoa, é a hora de fechar a boca, ficar em silêncio. Porque é você que vai pagar muito caro pelas tuas palavras. Né? Nós vamos prestar conta a Deus pelas nossas palavras. E elas podem nos abençoar, né? Ou elas podem nos amaldiçoar. Então, nós temos que vigiar o que nós falamos. Nós temos que vigiar aquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos também. Então, que em tudo, irmãos, que nós formos fazendo, antes nós temos que buscar a direção de Deus, né? Porque nós podemos pagar um preço muito caro por isso. Então, irmãos, nessa noite, a palavra de reflexão que eu deixo para a igreja é essa. Que nós possamos, assim, sermos humildes, sabe? Como Jonas foi, como Davi foi, de chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu estou errado, sabe? Eu pequei, eu não sou ninguém, eu não posso julgar você, você não pode me julgar. Qual é o pecado de Davi? Não importa, o que Jonas fez de errado, nós sabemos, mas não vamos apontar Jonas, não vamos apontar Davi, não vamos apontar ninguém. Cada um dá conta de si. Né? Se você acha que você tem que chegar diante de Deus e fazer um conserto, faça o quanto antes, porque nós não sabemos o dia de amanhã, né? E às vezes por uma coisa muito pequenininha, sabe? Uma coisa insignificante que você acha assim que é bobeira, eu falei isso, mas isso é bobeira, isso Deus perdoa, né? Não é bem assim, irmãos. A palavra do Senhor diz que as raposinhas que fazem mal à vinha. Então, às vezes, é umas pequenas palavras que a gente fala, umas pequenas atitudes que a gente tem, que faz a gente perder a nossa salvação. Que nós venhamos, irmãos, com o coração sincero, diante de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, né? Servir ao Senhor com um coração inteiramente, assim, sincero, sabe? Quebrantado. Fala, Senhor, eu quero me apresentar diante do Senhor sem ter nada do que eu possa me envergonhar. Que nada venha nos envergonhar diante de Deus. Que em todo o tempo sejam alvas as nossas vestes. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos nos colocar de pé, fazer uma oração. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, irmãos. E nos dar a santidade cada dia mais. Amém?
Sabemos que somos falhos, irmãos, que somos pecadores, mas nós temos um Deus que perdoa os nossos pecados, que perdoa as nossas falhas, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então vamos chegar, irmãos, diante do Senhor nessa noite e dizer a Ele: Senhor, eis-me aqui, né? Eu sou falho, eu sou pecador, perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Eu lembro que uma vez, irmãos, eu estava, tinha uma pessoa que eu me desentendi com ela por uma bobeira. E eu pedi a Deus, e aquilo incomodava o meu coração, porque eu não gosto de ficar assim, sabe, com ninguém. Se eu fizer alguma coisa para alguém, eu tenho que ir lá conversar, pedir perdão, sabe? Então eu pedi a Deus, eu falei: Senhor, se eu estou errada, eu quero que o Senhor ajude que eu encontre com essa pessoa, cara a cara, aí, porque eu vou abraçar e vou pedir perdão. E eu lembro, irmãos, que no outro dia, eu saí na rua e Deus colocou aquela pessoa na minha frente. Aí eu falei: é de Deus, né? A vontade que dá quando você encontra uma pessoa que não está conversando com você é passar para o outro passeio, né? Mas não, eu acelerei o passo, fui lá, já cheguei conversando com ela, assim, com um sorriso alegre. E ali no meio da conversa já pedi perdão, já pedi desculpa, demos um abraço e acabou, e caiu tudo por terra. Então, irmãos, que nós possamos pedir isso ao Senhor, que nada venha a ser um impedimento na nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Pai, por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu. Que o Senhor venha nos dar, Senhor, capacidade, meu Deus, para cada dia fazer a Tua obra, meu Deus, com mais e mais amor, com mais e mais intensidade, Senhor. Perdoa, meu Deus, as minhas falhas, perdoa os meus pecados, Pai, perdoa as minhas iniquidades. Senhor, meu Deus, eu lhe peço, Pai, que o Senhor coloque, meu Deus, sabedoria, Deus, no meu falar, no meu pensar, no meu sentir, ó Pai. Que nada, meu Deus, venha a ser um tropeço na minha vida, Pai, e na vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Santifica, Senhor, a nossa vida, Pai. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, e as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Nessa mesma fé, vamos louvar o Senhor, amém? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Serve ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabem que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia.
Glória a Jesus. Glória a Deus, amém? Irmãos, eu quero convidar vocês para sexta-feira. É o término da nossa campanha Derrubando as Muralhas de Jericó. Amém? É sexta-feira, é o último dia mesmo, né? É o último dia da nossa campanha. Eu quero convidar você para estar presente conosco. Eu tenho certeza que Deus já fez algo na tua vida. Porque o Senhor é um Deus de propósito. Quando eu tenho o meu propósito em buscar a Deus, em querer ver a minha história da minha vida mudada, certamente Deus vai trabalhar por mim. É como a irmã Fátima diz, toda ação tem uma reação. Então quando eu busco a Deus, Deus então, Ele vai trabalhar por mim. Porque a Bíblia diz assim que o Senhor trabalha para aqueles que nele confiam. Se você confia em Deus, e você sabe que a palavra dele não muda, nunca vai mudar. Irmãos, a Bíblia diz uma coisa: crescei na graça e no conhecimento. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. E como que eu aprendo mais da palavra do Senhor, pastor, para mim poder mudar a história da minha vida? Lendo a Bíblia, ouvindo a palavra, jejuando, é verdade? Sendo fiel a Deus. É como diz o salmista Davi. Davi dizia assim, que o homem fiel abundará em bênção. A mulher fiel a Deus, ela vai ter sempre a presença do Senhor na vida dela. E a Bíblia diz algo muito importante. O que acontece conosco hoje? Hoje nós ficamos correndo atrás das bênçãos. Nós queremos isso, queremos aquilo. Mas a Bíblia diz que se nós formos fiéis ao Senhor, aquelas bênçãos, elas vão nos acompanhar, né? A bênção de Deus, ela vai acompanhar você, tanto no campo quanto na cidade. Mas às vezes nós não temos sido esse homem, essa mulher fiel a Deus, porque nós temos vivido a nossa vida e feito as coisas do jeito como a irmã falou, do jeito que eu quero fazer. Meu irmão, nunca as coisas é do jeito que eu quero. Você não trabalha numa empresa e faz as coisas do jeito que você quer. Você não está fazendo qualquer coisa e não vai fazer do jeito que você quer. Existe uma norma, existe uma regra. As coisas de Deus são assim. Então todas as vezes, né, que nós somos instruídos pela palavra de Deus e deixamos que o Espírito Santo nos guie, porque o Espírito Santo, o maior amigo que nós temos na igreja é o Espírito Santo. Você não, já falei outro dia, você não deve fazer nada sem o Espírito Santo. Você não deve orar sem buscar o Espírito Santo. Você não deve pregar sem buscar o Espírito Santo. Você não deve fazer nada, porque o Espírito Santo é Ele que glorifica a Deus, é Ele que nos faz lembrar de tudo, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos capacita para fazer a obra de Deus, e é Ele que nos dá unção, nos capacita também, para que nós possamos viver um verdadeiro evangelho. Os dias estão se tornando difíceis, né? Mas como cristão, a regra de Deus não mudou. A Bíblia não mudou, Deus não mudou, as promessas dele também não mudaram nenhuma, nada mudou. Então que nós possamos, muitas das vezes, nós, né, olhar para a nossa vida e dizer: Senhor, eu tenho andado no teu caminho, Senhor, eu tenho andado na tua presença. É como o Salmos que foi pregado aqui, lá no versículo 10, Davi fala: Senhor, Davi diz assim: Senhor, me dá um coração transformado, cria em mim um coração novo, Senhor. Às vezes, nosso coração já está um pouco desgastado das coisas espirituais, porque nós já batemos cabeça, já deu errado um monte de coisa, nada deu certo, eu busquei aqui, busquei aquilo, talvez por falta de fazer as coisas certo, ou muitas das vezes porque a gente não aprendeu corretamente, né? Então Davi, chega um momento que fala: Senhor, cria em mim um coração novo, né? Cria em mim um coração novo. Então é preciso muitas das vezes pedir para Deus: Senhor, me dá um coração quebrantado, me dá um coração transformado, um coração por meio desse coração eu vou amar o Senhor. Porque Davi mesmo também disse assim, pedindo a Deus em relação ao povo dele, disse assim: Senhor, encaminha o coração desse povo a ti. Em outra passagem ele diz: Senhor, que o teu povo tenha fome e sede da tua palavra, que nós possamos ter
fome e sede da palavra de Deus. Mas tudo isso vai começar pelo coração, não é verdade? O coração, ele vai te levar você a ser um cristão fiel a Deus, apaixonado por Deus, ou então a gente ser uma pessoa que as coisas de Deus não tem tanta importância na nossa vida. A gente não passa a ligar muito para aquilo, não passa a dar importância para aquilo. Meu irmão, é como eu falei aqui no domingo, a pior coisa que tem na vida é crente morno, não é? Jesus não disse que vai vomitar da boca para fora o crente morno? É aquele que não nem está para lá e nem está para cá, e a gente tem que estar, olha, dentro do, se eu quero ser abençoado, eu preciso estar dentro do plano de Deus para a minha vida. Dizer que você é perfeito, eu sou perfeito? Claro que não. Olha, veja bem, Davi pecou, muitos homens de Deus pecaram. A gente deve pedir a Deus para não pecar, sabe por quê? Porque o pecado tem consequência, isso é uma coisa séria. Se eu peco, eu tenho perdão, vou receber perdão, vou, Deus vai perdoar, vou, mas fica uma consequência. O pecado sempre vai deixar uma marca na nossa vida, e que aquilo nunca vai sair, nunca vai sair. Deus perdoou, mas lá de vez em quando, sempre vai ter alguém que vai lembrar, ó, você viu? Aquilo. Então que a gente possa não pecar, mas se pecar, João disse, nós temos um advogado no céu, né, que é Jesus Cristo, que é o nosso advogado, que intercede a Deus por nós todos os dias, mas que nós possamos amar a Deus, irmãos, mais do que a tua própria vida, porque Jesus disse uma coisa, eu vou e venho, eu vou levar vocês um dia para mim, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Eu sei que dependemos muito do Senhor, porque como eu falei, não tem quem não peque, não tem quem não erre, só que a gente não pode aprender a viver pecando, sabe? Deixar com que a situação dos nossos dias hoje, que aonde tudo está sendo legal aí fora no mundo, né? Tudo é legal, tudo pode, que a gente não venha cair nessa armadilha do mundo, em achar que também tudo pode, para nós que somos cristãos, porque nós somos de um outro reino, nós somos um outro povo, nós temos uma nova pátria, né? Nós esperamos, aguardamos a vinda do Senhor Jesus. Então nós, sendo de uma outra nação, de uma outra pátria, sendo um outro povo, nós temos que estar preparados, porque quando Jesus voltar, nós possamos deixar essa terra aqui, se estivermos vivos, e subir para a glória com o Senhor, amém? Seja firme, seja fiel até o fim, em nome de Jesus, amém? Mas vamos orar. Disse Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele mesmo nos convida a fazer missões. O mundo, isso mesmo, o mundo todo precisa de pessoas, assim como eu e você, que se comprometam a anunciar as boas novas de salvação e levar o evangelho quadrangular a toda criatura. Ser um missionário é ouvir a voz de Deus e entender que precisamos obedecer, que a grande comissão é para todos, sem distinção. É compreender que aqueles que estão em campo são carentes das nossas orações, para que a palavra do Senhor alcance todos e encontre morada nos corações perdidos. É saber que sua oferta irá financiar a propagação do Evangelho em todos os povos, tribos e nações. E eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito através das nossas vidas nesse lugar e também pelo povo que tem recebido um carinho, um afeto e principalmente dos missionários que trabalham mais intensamente com ele todos os dias. Talvez as pessoas olhem para mim e falem assim, nossa Ana, como pode você largar tudo, deixar tudo para vir para o Haiti? Eu tenho uma resposta para isso também. Eu não deixei tudo, eu não larguei tudo, mas eu trouxe tudo, eu trouxe Jesus. E eu posso dar tudo, que é o que eu tenho, que é Jesus.
Isso é Missões. Pés que vão, joelhos que oram, mãos que ofertam.